A observação do mestre é importante, quando realmente ele poderia induzi-los a recriminar a multidão pela imprudência de uma jornada exaustiva. Temos o prazer de termos conosco hoje a palestra esta noite para nos falar sobre a valorização da vida. O Sidney é um trabalhador conhecido de todos nós aqui na casa e do movimento espírita nacional, e ele trabalha principalmente na Casa da Amor e Cuidado Apóstolo de Florianópolis. Meus amigos, que a paz do Cristo nos envolva hoje sempre. Esse tema ele vai abordar alguns itens. Nós não vamos aprofundar todos, mas vamos trabalhar um pouquinho sobre o suicídio, sobre a questão das drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, a questão do aborto e também a questão da eutanásia. Então, vão ser mais ou menos alguns itens que nós vamos trabalhar. Naturalmente, quando a gente está analisando essas questões, a gente está analisando a partir da visão humana. E a partir dessa visão humana, nós vamos ter também a visão espiritual, ou o entendimento, né, da melhor forma que o Espiritismo apresenta. A Federação Espírita Brasileira lançou essa campanha de valorização da vida com vários materiais, inclusive podem ser baixados na internet, no site da Federação, da FEB, feb.org.br. Vocês podem baixar e distribuir para as pessoas. Existem folhetos, existe material suficiente. Qual o objetivo dessa proposta, dessa campanha? A doutrina espírita, ela sempre trabalha na ideia e defende a ideia que nós somos espíritos imortais. No seu bojo doutrinário, nós vamos encontrar esses esclarecimentos a respeito da vida espiritual. Logicamente que quando se fala que o homem, né, o ser humano, ele não é somente o corpo físico, mas é um espírito imortal, naturalmente não se aplica somente aos espíritas, é qualquer um na humanidade. O fato de algumas crenças não aceitarem essa realidade não invalida, porque isso faz parte das leis naturais. Então, desde o momento que nós temos esta vida após a morte do corpo físico, começamos a perceber ou entender, pelo ensinamento da doutrina espírita, que só cabe a Deus o momento de chegar ou de estabelecer o momento da morte. Então, a morte do corpo físico, ela vai ter o seu instante. Na questão 872 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre a fatalidade. E os Espíritos dizem, fatal só é o instante da morte. Os atos da vida moral não existe fatalidade. Ou seja, os atos da vida moral eu posso modificar. Desde que eu queira, eu me transformo e modifico. Mas quando chega o instante da morte, esse momento ele não é possível mais retornar. E que instante é esse? É justamente o instante do rompimento dos laços fluídicos com a última estrutura fisiológica no corpo físico. Quando nós reencarnamos, quando nós viemos para o corpo, nós vamos nos ligar a uma substância que nós chamamos de perispírito, como se o espírito se revestisse dessa substância, e essa substância, por sua vez, ela existe propriedades nela que ela se aproxima da estrutura fisiológica. O corpo, por demais grosseiro, ele não conseguiria penetrar ou deixar que o espírito o dominasse, o conduzisse de uma forma mais precisa. Então é preciso desse elemento intermediário. Então seria mais ou menos isso, para a gente poder entender. O espírito, que é uma chama, um ponto de luz, não tem uma forma definida. Então, quando Allan Kardec pergunta como seriam os espíritos, como seria a sua forma, naturalmente os espíritos respondem, não tem uma forma definida. Por que não tem a forma definida? Porque os espíritos, eles são criados por Deus, então são suscetíveis à evolução. Não vai ter a forma definida, porque essa forma só existe no corpo físico. Então, quando nós, ou alguém comenta que viu um ente querido que já partiu para o plano espiritual, um avô, uma avó, um amigo, ou dizem vulgarmente que aquela casa está mal assombrada, ou viu um espírito ali, aqui, acolá, na realidade, nós estamos vendo o perispírito.
O perispírito, que é essa matéria que eu estava falando, que é envoltório semimaterial, intermediário entre o corpo e o espírito, ele é suscetível de guardar essa imagem, essa forma. Então, a forma humana que nós temos, por exemplo, eu vindo de Florianópolis para cá, se eu tivesse desencarnado no meio do caminho, eu viria aqui em perispírito para dizer para vocês que eu não poderia fazer a reunião. Com certeza metade não ficaria aqui, né, olhando para mim. Mas como é que eu poderia me apresentar? Com a característica do meu perispírito, moreninho, do mesmo jeito que está aqui no corpo. Né? Por quê? Porque é a última imagem que eu tenho guardado comigo dentro dos meus princípios, né? Porque a sede da inteligência, da emoção, do sentimento, não está no corpo, nem no perispírito, está no espírito. Então quem pensa, quem sente, quem tem emoções é o espírito. Tanto o perispírito quanto o corpo é apenas instrumento. Então o que vai acontecer? Se eu estou saindo do corpo, se o ente querido meu partiu, se ele tiver que se apresentar ou alguém possa vê-lo, vai ver na última forma que ele tinha. Isso nós estamos falando dos espíritos de classe mediana para baixo, um grau evolutivo ainda considerado imperfeito, que não consegue modificar a estrutura do perispírito. Os espíritos mais evoluídos, eles conseguem modificar. E aqueles que já atingiram o grau máximo da evolução, essa matéria, essa substância, esse perispírito, ele se dilui a tal ponto que deixa de ter uma forma. Por isso que os espíritos mais evoluídos se apresentam como se fosse um ponto de luz. Então essa forma perispiritual, ela deixa de existir. Por quê? Porque nós, ainda no processo evolutivo, precisamos desse instrumento, porque é na matéria do corpo físico é que nós aprendemos o nosso processo de evolução. Então o espírito, depois de evoluído, ele não necessita mais desse processo reencarnatório. O perispírito, ele é retirado de uma substância chamada fluido cósmico universal. Essa substância é a matéria básica elementar, é a matéria primeira que dá origem a qualquer tipo de matéria. Se nós pegarmos, por exemplo, a tabela periódica da química e ver os diversos elementos que existem, esses elementos nada mais são do que modificação da matéria básica elementar. Então, todas as matérias, todas as estruturas materiais, moléculas, estruturas que existem, elas existem a partir do fluido cósmico universal, que dá origem ao corpo físico, a qualquer tipo de matéria, e inclusive o perispírito. Então, quando nós, espíritos, vamos reencarnar no orbe, na Terra em particular, nós absorvemos do fluido cósmico universal do planeta aonde eu vou reencarnar a parcela devida para a formação do meu perispírito, de acordo com o meu grau evolutivo. Espíritos mais evoluídos, ao reencarnar na Terra, vai absorver da estrutura mais rarefeita do fluido cósmico universal para a formação do seu perispírito. Os espíritos menos evoluídos vai absorver da estrutura mais grosseira para a formação do seu perispírito. Por isso que o perispírito, para os espíritos em grau de evolução mais ainda em desenvolvimento, é mais grosseiro, é muito próximo do corpo físico. Por isso que muitas vezes a gente, ao ler os livros, alguns livros, dizem que os espíritos sentem sede, sentem frio, né? Os espíritos que chegam nas reuniões reclamam de dor, de sofrimento. Por quê? Porque há uma ligação muito grande com a estrutura da matéria e essas sensações ele guarda porque o perispírito armazena todo esse processo. O perispírito, ele é fundamental para o nosso progresso evolutivo. Por exemplo, nós reencarnamos em diversas etapas da existência. Nós, todos que estamos aqui, tivemos várias reencarnações na Terra. Nós não lembramos delas. E é até bom que não lembrem, né? Porque se eu lembrasse, muitas das vezes a gente se perturba, porque nós não temos capacidade ainda de entender como é que funciona todo o processo de vidas anteriores. Até porque as vidas anteriores não foram tão salutares assim, não foram tão felizes assim. Né? Tem um grupo que estava lá na noite de São Bartolomeu, tem aquele grupo que estava nas cruzadas, e vai por aí afora, nas guerras. Então, se você começar a imaginar, e até tem uma turma que, quando comenta, algumas me perguntam, falam assim: Sidney, eu acho que eu fui rei ou fui rainha na vida passada.
E eu perguntava por quê? Não, porque dessa vida eu estou duro, sem nada, sem dinheiro nenhum. Eu acho que eu fui aí, gastei tudo e agora... Aí eu sempre lembro as pessoas que não tinha tanto reinado para tanta gente assim. Então vamos acalmar com essas teorias apressadas, porque o Espiritismo ele tem uma característica muito interessante. Ele ganha superfície, porque todo mundo é mais ou menos espírita. Uma banda nos santos, vai para uma banda, para que banda, vai para tudo quanto é banda para dar um jeito na vida. Mas não para entender. Como não entende, aí empresta ao Espiritismo uma teoria totalmente disforme. Outros dizem, eu vim de Júpiter. Teve um amigo mesmo que disse para mim, Sidney, eu não faço parte desse planeta. Eu falei, não faço. E ele contando com muito entusiasmo, dizendo que não se sentia bem na Terra, porque não fazia parte desse planeta. Eu falei, provavelmente. Você deve ter vindo daquela região lá do umbral, chamada Ilusorium, onde você fica lá, cria qualquer ilusão que você quer. Aquilo que você quiser imaginar. Então, o que o Espiritismo propõe? Propõe que a gente estude a matéria concernente à nossa própria realidade para a gente entender e não emprestar à teoria espírita aquilo que não lhe pertence. O fato de um livro ser publicado com o nome de espírito pode ser alguém que tem uma ideia errônea e, através de um médium que não estuda, que não analisa, publicar livros com ideias meio fora de lógica. Então, como há uma liberdade de expressão, ninguém está proibido de ler nada. Mas o que Allan Kardec fez quando os espíritos começaram a se manifestar, se dar comunicação? Ele verificou uma lógica desse conhecimento. A base lógica, o entendimento. Por isso que é importante estudar a doutrina espírita nas suas bases. Então o perispírito, ele serve desse instrumento para manter na área inconsciente, não a inconsciência apresentada na teoria freudiana, mas a inconsciência na estrutura espiritual, que é chamado os núcleos de potenciações do passado. Fica guardado, para que a gente não lembre. Porque se a gente lembrar, a gente pode de novo perder a reencarnação. Por quê? Porque a gente fica imaginando uma série de coisas. Então o perispírito também vai ter essa função. A função do perispírito vão ser diversas, nós vamos falar mais algumas à frente. Mas é importante que a gente entenda que quando nós atentamos contra a própria vida, que é a vida do corpo físico, que é a estrutura fisiológica, nós estamos atentando diretamente contra esse campo energético que é o perispírito. Como nós, espíritos, aonde possuímos a inteligência, os sentimentos, as sensações, não morremos nunca, então aquilo que fizermos contrário ao corpo físico, vamos ter consciência ou vamos ter um resultado, uma consequência durante todo o processo ainda que eu vou estar ligado àquela situação. Um suicida, por exemplo, ele pode ainda sentir os vermes roer o corpo. Por quê? Porque a sensação de estar ligado ao corpo físico, mesmo ele acabando com a vida física, ele continua sentindo tudo aquilo que acontece com o corpo. Então, da mesma forma, ocorre que todo o processo que viemos atentar contra a vida, seja nossa, seja contra do próximo, nós lesamos, nós desestruturamos, nós desorganizamos a área do perispírito. Por isso que é importante entender que a doutrina espírita, ao apresentar o homem nessa visão tríplice, ela está mostrando que existe um aspecto que devemos considerar. Primeiro, que o ser principal é a alma, o espírito imortal. Até para esclarecer aqueles que não são muito afeitos à literatura espírita, alma quando está no corpo. Então nós somos considerados alma. É só questões de posicionamento. Espírito quando não necessitamos estar no corpo físico. Mas alma e espírito são a mesma coisa. Não existe duas coisas diferentes. Então, entendendo, esse é o ponto principal da teoria espírita. Entendendo, nós vamos verificar o seguinte: se esse espírito sobrevive, ele vai para algum lugar. E se esse lugar que ele vai é semelhante à sua estrutura ou semelhante à sua natureza, que é espiritual, subtende-se então, se o espírito não morre, que esse mundo também ele não é suscetível de destruição. Se nós fizermos analogia com o corpo físico, se o nosso corpo físico é possível destruí-lo, também o mundo material acontece o mesmo fenômeno de destruição.
Mas o espírito, como ele pertence ao mundo espiritual, é nesse mundo espiritual que ele faz todo o processo de análise, de percepção, de entendimento, de orientação, de programação reencarnatória para estar no corpo. Então, nesse aspecto da valorização da vida, o que a doutrina espírita apresenta, não somente o que as leis do mundo, já de uma certa forma, procura orientar o ser humano, até intuitivamente, e isso foi impregnado praticamente em quase todos os países, de valorizar a vida, de ter leis contra o homicídio, que ter particularidades ou percepções em relação ao suicídio, à eutanásia, e vai por aí afora. Pode até o homem querer modificar as leis, mas em síntese, ou no seu ponto principal, sempre estará contrário às leis divinas. Como nós tivemos uma orientação judaico-católica, cristã, em relação à religiosidade, é natural que ainda estamos lá ligados à questão do não matarás, do Velho Testamento, das tábuas da lei, do Decálogo, apresentado por Moisés. Ainda temos todo um pensamento ainda de ida para regiões de sofrimento, para regiões aonde foram qualificados como sofrimentos eternos. Isso tudo arraigado em princípios teológicos ou atávicos que nós adquirimos nas religiões que nós já professamos ao longo do tempo. Quando a doutrina espírita chega, ela não destrói essas teorias, mas ela esclarece que é possível, da mesma forma que ocorre nas visões anteriores, das crenças anteriores, mas com aspectos diferentes. Por exemplo, não fica determinado a sorte da alma para a eternidade, nem a beatitude e nem as vicissitudes, as dores, o sofrimento. Mostrando que cada um tem a oportunidade de reaver aquela atitude errônea do passado. Olhando a misericórdia divina, dando oportunidade a todos. Naturalmente que para cada um vai ter um aspecto diferente. Então vamos analisar a questão, por exemplo, do suicídio. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta sobre o suicídio. Sobre se nós temos direito de dispor da nossa vida. Então, ao perguntar, os espíritos respondem: não, só a Deus assiste esse direito. Então, partindo daquele mesmo raciocínio que eu fiz inicialmente, se nós somos espíritos imortais, e a nossa natureza e a nossa origem e o nosso destino é o mundo espiritual, e é da verdadeira pátria que viemos para o mundo material. O mundo material o mundo espiritual, melhor dizendo, é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual? É aquela teoria, aquela visão do mundo das ideias de Platão, mostrando que no mundo das ideias existe o perfeito, no mundo da forma existe uma cópia pálida do mundo das ideias. Se aqui existe o mal e não tem uma representação no mundo das ideias, o mal então não existe, é uma distorção ainda do comportamento humano. Então, da mesma visão, vamos entender que o mundo espiritual é um mundo sobrevivente, pré-existente, e é para onde nós todos iremos. Mas como nós estamos ainda na fase mais inicial do nosso processo evolutivo, e quando voltamos para a Terra, por isso que a gente gosta muito do corpo físico, a gente gosta muito das coisas materiais, a gente tem medo da morte, a gente tem medo de largar esse corpinho, tanto é que a gente cuida, sara, faz isso, faz aquilo, e quando desencarna não tem jeito, vai dar bichinho mesmo, por mais que a gente queira segurar. E geralmente eu costumo dizer para as pessoas, se não foi avisado, mas todo mundo que está aqui vai desencarnar. Se vocês não sabiam, passam a saber. Se isso é uma realidade, como é que eu vou encarar isso a partir de amanhã? Porque se eu fico escondendo essa ideia, como é que vai ser? É bom já começar a entender. Imagine você receber, ao final da palestra, uma passagem por um país que você não conhece. E tem que embarcar amanhã. Você vai, com que roupa que eu vou? Está fazendo frio, está fazendo calor? Qual é a moeda que usa lá? A língua. Será que eu falo a língua desse país para onde eu vou? Então, se isso pode acontecer, ao final, não sei se vai ter sorteio no final, mas pode acontecer, Pode também acontecer de você, está na hora de ir. E aí você chega no plano espiritual, não sabe lidar, não conhece nada, não entende nada. Muitos nem saem de perto dos familiares com medo,
fica preso às coisas materiais, os bens materiais, ainda mais que gosta muito de celular, carro do ano, essas coisas, fica tudo grudado. E aí não consegue. E depois entra no estado, diz André Luiz, que geralmente os indivíduos, os espíritos que não têm uma consciência muito clara, muito plena, ele entra no processo reencarnatório sem perceber. Desencarna, reencarna, sem perceber que está acontecendo esse processo. Por quê? Porque é necessário que a gente comece a entender desde agora, para quando chegar lá, opa, diz o Divaldo Franco, se por acaso você tiver um desmaio, desconfiar que desencarnou, fique calado, de olho fechado e em prece, diz ele. Não abre o olho não, fica quietinho. Se ouvir uma voz meio atrapalhada, é obsessor. Agora, se ouvir uma voz calma, tranquila, serena, aí tu pode abrir o olho, que pode ser teu anjo de guarda que chegou. Bom, isso o que é? Muita gente fala assim, mas o espiritismo, Sidney, uma vez eu fiz uma palestra sobre entes queridos que partiram, o pessoal ria mais do que outra coisa. Eu falei, mas por quê? O espiritismo é essencialmente otimista. Se eu vou falar sobre a vida boa nova, que é a boa notícia que veio no Novo Testamento, eu tenho que dar com alegria. Então, entender que essa visão, esse entendimento, faz parte do nosso, vamos dizer assim, da nossa caminhada terrena. Mas como ainda estamos muito atrelados às coisas do mundo, é natural que nós valorizemos mais as coisas do mundo e sentimos falta das coisas daqui. Da comida, das coisas materiais, de tudo. Por isso que temos muita dificuldade. Então, o ato de cometer o suicídio não compete ao indivíduo abreviar a sua vida. Só a Deus que compete esse momento. Partindo daquele mesma teoria que eu coloquei no início. A questão 872, Allan Kardec pergunta sobre a fatalidade. Fatal só existe o instante da morte. Que instante é esse? Esse momento em que o perispírito se desconecta, se desagrega. Ele é um fio que é, vamos dizer assim, desconectado da última glândula no processo desencarnatório que ocorre, a glândula epífise ou pineal. Quando nós reencarnamos, o perispírito se novela célula a célula do organismo. E à medida que vamos multiplicando as células desde a formação do gameta, essa multiplicação celular, que vai formar o ser como nós, com alguns trilhões de células, o perispírito está imantado nela. Isso gerou a vida. Quando há o desencarne, quando há a morte do corpo físico, ele privado de vida, o perispírito não consegue mais permanecer, nem o espírito. Então, o desligamento ocorre das periferias, da ponta do pé à cabeça, e o último ponto a desligar é a glândula epífise ou pineal. Geralmente, quando a pessoa desencarna, fica até 24 horas ou 72 horas ligado ao corpo ainda, e depois é desligado. Geralmente, isso é uma morte natural. As mortes violentas teriam uma outra particularidade. Mas só para a gente entender a morte natural. Então, esse fenômeno que ocorre. Agora, se eu abrevio a vida, se eu tomo uma atitude contra a vida do corpo, o que acontece? Eu estou ainda imantado. Não houve um processo natural do desencarne. Como eu estou imantado, é natural que eu vou sofrer a consequência disso aí. Então, ele diz, não só Deus, né, assiste esse direito. Portanto, o suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. E aí entra um ponto. Como nós, muitas das vezes, estamos distanciados de Deus em relação à nossa percepção, ainda mais que se vamos valorizar mais as questões do mundo do que as questões da religiosidade, da vida espiritual, por exemplo, e valorizamos mais as questões do mundo, muitas vezes a gente se distancia do entendimento, da percepção, vamos dizer assim, da informação que isso dá, traz paz, traz fé, traz tranquilidade para o indivíduo. Como a doutrina espírita ela tem um processo de análise, ela é lógica. Eu entendi, não porque alguém disse, mas porque eu compreendi, eu passo a aceitar a teoria espírita pela compreensão, não por uma imposição. Por exemplo, o dogma da reencarnação é um dogma racional, é lógico. Então, quando eu começo a considerar esses pontos, há uma percepção diferente. Então, quando eu não entendendo as leis de Deus, o mecanismo que falta, eu me revolto, acreditando que eu estou sendo punido desnecessariamente com uma dor maior do que o outro. Ou um desapontamento, uma desgraça, ou um processo qualquer de dúvida perante a uma problemática, uma doença, uma perda de um ente querido, e eu não resisto, moralmente falando. E aí eu atento contra a própria existência. Só que esse ato é um ato de rebeldia à vontade de Deus.
Aí nós temos algumas características do suicídio, né? O suicídio direto, que há intenção e é premeditado, tá? Então a pessoa tem esse pensamento, ela comete, as mulheres têm uma característica gerais que é mais tomar alguma coisa, os homens têm uma característica mais violenta, tanto é que o percentual é maior daqueles que conseguem morrer dos homens, porque ou se joga debaixo de um carro, ou se joga de uma certa altura, então tem algumas características um pouco diferentes. Mas, mesmo assim, há intenção, né? É premeditado. Então, a pessoa, ela se deixa envolver por esse pensamento e ela acaba cometendo o ato de suicídio. O indireto, não há intenção, e é provocado por abusos e intemperanças mentais e físicas, seja o desequilíbrio moral, né, violência e tudo mais, e seja também o uso, né, de drogas, de cigarro, de bebidas, ou seja, de qualquer outro elemento de drogas que vai minando a própria vida. Como eu não consigo dar conta das minhas problemáticas existenciais, emocionais, eu busco os subterfúgios, eu busco as bengalas, utilizando alguns elementos químicos para poder produzir talvez aquela mesma sensação que eu gostaria de ter diante de uma dificuldade, de uma problemática, de resistência, de alegria, ou seja o que for. Mas esses atos é considerado suicídio também. André Luiz, quando chegou no umbral, ele, permanecendo nessa região durante 8 anos, ele ouvia falar suicida, suicida, ele disse que não era suicida. E depois ele foi entender. Pela atitude, por ficar altas horas da noite nos bares, bebendo e tudo mais, o comportamento desajustado foi considerado suicida no plano espiritual. Só para que a gente possa entender, nós, às vezes, temos uma programação reencarnatória. E a nossa programação reencarnatória, geralmente, nós não cumprimos toda até o fim. São chamados espíritos completistas, são raros. A grande maioria, que somos nós, desencarnamos um pouco antes do tempo, até porque, pelas nossas atitudes, nós abreviamos. Logicamente que é levado em consideração uma série de situações. Não é qualquer um ou qualquer situação que é considerado suicida, mas aqueles que atentam contra a própria vida conscientemente, através de elementos que ele poderia evitar, ainda mais se ele é uma pessoa esclarecida, entende sobre isso e não faz, aí ele tem maior responsabilidade perante essas situações. Então, há o direto e o indireto. Qual é o mais culpável dos dois? Na análise pelo lado espiritual, a culpabilidade desse comportamento, ele vai estar justamente que a culpa vai ser proporcional à intenção. O que se analisa sempre é a intenção. Embora nós sempre analisamos o fato, mas perante as leis divinas é analisado a intenção. Tanto é que nós podemos, pelos fatos, na vida material, nos livrar de qualquer outra situação que venhamos a cometer perante a sociedade, perante alguns indivíduos, mas perante as leis de Deus, nós não conseguimos nos excusar da problemática do reajuste. Então, se alguém quiser entender um pouquinho sobre isso, amanhã nós vamos falar isso lá no Newton Cook, né? A consciência da prática do mal. Então, é proporcional à intenção e à consciência da prática do mal. Então, quanto maior é o entendimento sobre a prática do mal, mais censurável, mais condenável é o ser. E, naturalmente, o sofrimento, a dor, é proporcional a essa capacidade de entendimento. Lembrando aí que aqueles que têm um entendimento menor, naturalmente, sofrerão menos. Por quê? Porque, um exemplo, o homem, um antropófago que mata, ele será culpável? Com certeza. Mas a intenção ou a estrutura de entendimento dele será, em termos de atenuantes, menor do que aquele que já é esclarecido e sabe que não deve fazer esse tipo de comportamento. Só para a gente entender uma comparação. Aí nós temos as drogas, que é lícitas e ilícitas, né? Porque muitas das vezes a gente acha, porque não é proibido, tudo que não é proibido é permitido, né? E aí, por fato de a gente aceitar que é permitido, a gente não verifica os malefícios dessas permissões. E agimos de uma forma geral, fazemos até campanhas para que outras coisas sejam liberadas. E os países que liberaram hoje querem proibir. E, de uma certa forma, ainda o ser humano, lembrando aquela estrutura que eu falei, a turminha, né, que estão ainda ligados muito à questão da matéria, valoriza muito mais as sensações do que os sentimentos.
Por isso que nós valorizamos muitas coisas do corpo e queremos as coisas do corpo. Achamos que devemos liberar todas as situações que são possíveis nesse caso. Mas aí, as drogas legais, por exemplo, o álcool, que ele é um dos fatores assim, com muita dificuldade na própria família. Nós temos aí as próprias drogas que estão hoje entrando em diversos lugares, nas escolas, né? As crianças aí com poucas idades já estão tendo acesso a isso tudo. Então nós vemos que parece, quem olha assim, parece que a humanidade está entrando num processo que não tem mais volta. Apenas lembrando, como a doutrina espírita ela é essencialmente otimista, ela mostra o lado espiritual. Todo o processo de ajuste precisa primeiro passar ainda por um processo de desorganização. É a mesma coisa se eu fosse arrumar a minha casa, pintar, primeiro eu tiro os móveis do lugar e tal, mas na intenção de quê? De arrumar e depois ela ficar arrumada. Então a mesma coisa acontece com o planeta. Nós somos cerca de 7 bilhões de seres na Terra. A população invisível que nos cerca é mais ou menos 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então dá para dividir aí mais ou menos 5 para cada um, né? Eu costumo dizer isso. Então só vocês terem uma ideia que esse número de almas vão se revezar no corpo. Para quê? Para adquirir todo o processo de conhecimento. Aí outros me perguntam, mas Sidney, não podia ser mais rápido? Não, vai ser um processo lento. Por que vai ser um processo lento? Porque precisa ainda gerar a consciência da necessidade daquela atitude. E por quê? Jesus, há 2000 anos, já nos disse tudo. Já nos deu a direção. E até hoje a gente continua não percebendo. O Emmanuel, no livro Há 2000 anos, diz ele que precisou praticamente quase 2000 anos para trabalhar o orgulho. Então nós, às vezes, reencarnamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes e continuamos fazendo. E na outra encarnação faz a mesma coisa. Às vezes tem 10, 15 encarnações repetindo os mesmos comportamentos. E nem percebemos, porque ainda não foi introjetado a necessidade de mudança. Então, por isso que há uma demora. Mesmo havendo essa demora, o processo ele é sempre contínuo no sentido da evolução. Podemos estacionar, retroagir nunca. Então, o que acontece no planeta? É que essas almas, muitas delas, que estavam nessas regiões próximas às costas terrestres, chamada umbraus, né? Quem viu o filme Nosso Lar aqui? Levanta a mão, por gentileza. Obrigado. Só para vocês lembrar lá daquela cena do André Luiz, né? Então, essas regiões chamadas umbral, elas existem aqui na crosta, existe umbral superior, existem em diversos lugares. Então, muitas almas, muito comprometidas com o mal, com o erro, com dificuldade, com guerra, com crimes diversos, elas foram recambiadas ao corpo físico, para se ajustar. Não como última oportunidade, como muitos às vezes propalam, dizendo agora tem um planeta chupão, descobrindo mais um agora, né? Que vai levar todo mundo. Não vai não, vai demorar. Terceiro milênio, gente, tem 1000 anos. Dá para reencarnar no mínimo mais 10 vezes. Tá? Então vamos voltar de novo, vamos rever. Ah, mas eu não quero mais ficar na Terra. Aí evolui. Diz os espíritos, não quer mais ficar aqui? Evolui. Só que evolui mesmo. Não adianta evoluir só da boca. Não, agora eu sou humilde, né? Peguei o evangelho, agora eu sou humilde. Aí começa a andar devagarinho e falar baixo. Achando que isso é humildade. Aí o primeiro que pisa no pé, ele já quer atacar o evangelho. Vai voltar. Vai voltar. Então essa mudança, a virtude, ela não é uma virtude que é propalada. Olha, eu sou virtuoso, ó. Não. É algo tão interno que quando a pessoa percebe isso, ela age diferente. Há um caso muito interessante da irmã Dulce, que quando ela estava lá no seu convento, Divaldo Pereira Franco foi visitá-la, e chegando lá, verificou que ela estava sentada numa cadeira, não muito confortável, com uma respiração ofegante, e Divaldo disse, minha irmã, a senhora devia estar deitada numa cama para a senhora poder respirar. Ela teve alguns problemas brôncicos do pulmão e ela estava com muita dificuldade. E ele disse, então, a senhora precisa. Olha, eu vou fazer o seguinte, diz ele, vou mandar para a senhora uma cama hospitalar para a senhora deitar e poder respirar melhor. E ela disse, faz isso, meu filho, manda sim. Mas eu vou te contar uma coisa, não conta para ninguém, não. Nessa cadeira aqui eu já consegui 20 camas hospitalares. Já montei uma enfermaria para os pobres. Eu quero montar outra. E aí o Divaldo pergunta, e aí, como é que a senhora faz? O povo vem me visitar, aí eu, pioro. Aí eles me dão cama, e eu dou cama para o povo. É lógico isso. A pessoa que chega a um nível tal de entendimento da prática do amor do Cristo, ela não está mais preocupada consigo. Ela está preocupada com o outro.
E não depende da denominação religiosa. Está aí Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e qualquer um, Zé Ninguém que está por aí fazendo isso. Às vezes, da nossa casa, do lado da nossa casa, a gente nem vê. Com atitude simples, sem alarido, sem propaganda, sem nada disso. Enquanto nós achamos que temos as virtudes e falamos, propalamos, e nos comprometemos mais ainda quando chegar no plano espiritual. Você não disse que tinha isso? Por que você está odiando ainda? Você ficou a metade da tua reencarnação, viveu 89 anos, 60 anos tu ficou odiando. Teve ressentimento que tu nem sabia de quem, mas tinha. Está ressentido? Tô. Por quê? Não sei por quê, mas que eu tô. Né? E a gente fica guardando mágoa, ressentimento, coisas difíceis na existência. E depois tem dificuldade para reencarnar. Então, as drogas, geralmente, o indivíduo que busca o álcool, que reiteradamente chega no estado alcoólico muito sério, ele geralmente tem processos de desequilíbrios em vidas anteriores, que ao voltar ao corpo físico não consegue dar conta e vai buscar essas situações. Então isso gerando naturalmente uma deficiência no corpo físico, lesa a área do físico e passa a ser uma dependência. Então, da mesma forma, o álcool, as drogas e outras substâncias que o indivíduo acaba utilizando. E até mesmo o ato de brigar, de discutir, de desequilibrar-se. Passa a ser um vício, a pessoa está nesse estado mórbido de sofrimento, de dor, de desequilíbrio, lesando e desestruturando, desequilibrando a área do perispírito. O perispírito, gente, ele funciona como um processo imunológico do nosso corpo físico. Ele mantém processos de vidas anteriores no lado inconsciente e deixa passar para a consciência aquilo que precisamos, nesta existência, ajustar. E geralmente é muito pouquinho. Se nós temos lá, um exemplo, 50 pontos a se ajustar de vidas anteriores, o perispírito permite vir 2 ou 3 só. Porque se vir mais, a gente não aguenta. Então, aquele que usa as drogas, por exemplo, as substâncias que vão alterar o estado normal de consciência, ele vai mexer nessa estrutura do perispírito. E ao entrar nessa estrutura do perispírito, ele desorganiza essa malha do perispírito, que retém o processo de vidas anteriores na área inconsciente, sem nenhum desequilíbrio para o ser, e aí o que ocorre? Começa a vir esse material para a área consciente. E ele acaba não dando conta. Aí vem todo um processo de desequilíbrio que vai aumentando a cada passo, a cada instante. Isso não só ocorre com as drogas, com o álcool, ou até com o cigarro, mas também ocorre por atitudes de desequilíbrio. Bombardeio na área mental vai desestruturando aos poucos essa capacidade do ser lidar com a adversidade, lidar com a contrariedade, lidar com os problemas que o mundo apresenta, ele passa a ter dificuldade com isso. Somado a isso, os espíritos também desequilibrados, desajustados fora do corpo, se aproximam e aumenta mais ainda o sofrimento. Por ele já estar em estado de dor, de sofrimento, ele faz que os outros também sofram. Então, há uma semelhança, há uma aproximação, há uma troca entre nós. Então, é por isso que é preciso a gente entender como funciona. Aqui, só para a gente ter uma ideia, do lado espiritual, o que ocorre. Isso aí é um apartamento lá no Rio de Janeiro, narrado por André Luiz, que está lá o homem, sentado em casa, lendo o seu jornal, e, de repente, um espírito... E André Luiz está aqui junto com os mentores espirituais, que foi observar o fato, e ele está sentado lendo lá, e um espírito que está à vontade de beber, porque o espírito fora do corpo, ele não tem a mesma capacidade que tem de pegar um copo, ou algo nesse sentido, materialmente falando, diferente lá do filme Ghost, né, que a gente viu, que embora passou uma ideia, mas tem algumas visões erradas, mas ele, o que ele faz? Ele influencia o encarnado. Ele mexe na garganta dele e dá uma autossugestão para ele, quero beber. Ele levanta, como ele tem o barzinho em casa, vai lá, prepara uma dose de uísque e senta para tomar. Na hora que ele senta para tomar, o espírito se acopla nele e sorve junto, como se fosse numa reunião mediúnica, como se fosse um processo de comunicação. Depois que ele faz isso, toma o último gole, ele se desprende, e aí o outro também está com sede, também quer beber. E faz a mesma cena, o homem vai lá, prepara uma segunda dose e toma. E o André Luiz, observando isso, pergunta aos mentores espirituais, né? Por que acontece isso? Que tipo, que seria esse processo obsessivo? Seria uma obsessão por subjugação? A obsessão por subjugação
ela subjuga a vontade do espírito, ou seja, aquele que obsidia, ele influencia a tal ponto que a vontade do outro fica paralisada. E ele vai fazer tudo o que o hospedeiro ou aquele deseja que ele faça. A obsessão por fascinação é aquela obsessão que o indivíduo acredita-se ser melhor do que os outros. Ele se coloca numa posição melhor do que o outro, ele acha que sabe mais, ele fica fascinado por si mesmo. E ele acaba gerando as dificuldades que chega ao estado de subjugação. Mas anteriormente, a obsessão simples, aquela que eu sou capaz, sou influenciado, mas sou capaz de perceber e modificar. Por exemplo, provavelmente vocês, quem mora lá no 10º andar, ao chegar lá no térreo, deve ter pensado assim, será que eu desliguei o ferro? Será que eu desliguei a luz ou tranquei a porta? Tem gente que fica em dúvida. Tem uns que até volta. E aí alguns espíritos brincalhão ficam rindo. Olha, voltou de novo. Ó. Nem lembrou que fechou a porta. Essa obsessão é livro simples, tipo a neurose. Eu entrei aqui, por exemplo, eu vi que tinha metade aqui que estava falando mal de mim. Eu notei. E aí depois que eu entrei, vocês pararam de falar. Então é meio neurótico assim. A pessoa desconfia de coisa, mas daqui a pouco ela volta ao estado normal dela. Então esse estado desequilibrado, que é a obsessão simples, é fácil de detectar e a pessoa, com um processo de consciência um pouco melhor, uma prece, uma oração, uma boa leitura, ela consegue se desvencilhar. E aí os mentores espirituais dizem, André, isto é uma obsessão simples. Se ele desejar, o dono da casa, ele não cederia a essa influência. E, naturalmente, não cedendo, esses espíritos não encontrando mais o campo mental para influenciar, se afastaria. Então, veja que começa, naturalmente, por uma obsessão simples, o processo. Já existe a tendência no ser, no indivíduo, para aceitar esse tipo de comportamento, e aí, somado a isso, soma a influência espiritual, que pode chegar a vias de fatos, o processo de subjugação, aonde aquele chega a beber e ter atitudes mais diversas possíveis, agressividade, assassinatos e coisas mais sérias. Nos bares, né? Nos ambientes, muitas vezes, onde as pessoas estão lá rindo, brincando, mas a escolha, o ambiente onde as pessoas vão, geralmente tem esse grau de desequilíbrio. E nós entramos nessa sintonia ou não, depende de cada um. Então, uma noitada que muitas vezes a gente passa em algum local, leva, ou os espíritos se aproximam. Ah, mas se diria agora, não vou sair mais de casa? Bom, o ideal é você procurar um lugar sadio. Ninguém está proibido de fazer as coisas. E se tiver que ir, tome os cuidados devidos. Ou até selecione mais. Mas cada um tem um livre-arbítrio. Ninguém é proibido de fazer nada. Mas é orientado. É orientado em perceber o que ele está selecionando como companhia espiritual. Tem um pensamento que diz assim, diga o que tu pensas, que eu direi com quem tu andas. Então, se a gente tem hoje tristeza, sofrimento, que de repente aparece em nossos corações e em nossa mente, muitas das vezes é pela companhia espiritual. A gente nem sabe por quê, de repente vem algo por essas presenças espirituais que nós atraímos pelo nosso comportamento. Aqui é um caso muito interessante, também está num bar, aí é um jornalista, ele quer escrever um artigo, uma moça teve uma atitude na sociedade não muito adequada, e ele quer escrever esse artigo para comentar. Como a gente sabe, né? As coisas que são mais comentadas nos jornais são as coisas das defecções do comportamento humano. Então, ele tem isso. Só que tem um obsessor que também odeia a moça e se aproxima dele, do jovem, para influenciá-lo, para que ele escreva mais contundente aquelas informações. E ele, então, aceita. Aí o André Luiz dá a pergunta, isso poderia ser considerado a mediunidade? Sim, é um processo mediúnico. Inconsciente do próprio jovem ali que escreve, mas o ambiente que ele escolheu, a companhia espiritual, favorece todo esse processo. Então, por isso, que quando a gente fala assim, que algumas obras que são publicadas, muita gente lê, com informações meio truncadas ou esdrúxulas do plano espiritual, é preciso que a gente tome cuidado na leitura. Ou seja, é preferível que a gente leia as bases da kardeciana para poder ter capacidade de entendimento e de interpretação. Porque aí você sabe se aquela literatura está concernente ou não. Porque pode ser um espírito dessa categoria. Descrever o que ele está vendo e acreditar que isso é normal. Como tem obras aí que falam que o médium parou lá e agora eu vou fumar um cigarrinho, né?
E o povo lê isso e acha maravilhoso, ainda comenta ainda indica o pessoal para ler. Ó, lê essa obra que é muito bom. O espírito fazendo sexo no plano espiritual, ou seja, está no padrão mental da pessoa, ela achou aquilo ali, e às vezes as obras são piores até de Agatha Christie ou Sidney Shelton, né? Mas as pessoas aceitam. Então, o que eu quero chamar a atenção? Existem hoje obras que dão informações coerentes, lógicas, que criam um clichê mental positivo em nossas mentes. Aí as obras de Joana de Ângeles, as obras de Emmanuel, as obras de Ivone Pereira, as coleções todas recebidas pelo nosso Chico Xavier, mais de 400 títulos, se começar a ler uma por uma, estudá-la, vai precisar de algumas reencarnações para concluir. Então, temos material suficiente de coisas positivas para ler. Mas é preciso que a gente construa esse conhecimento. Essa descrição está na obra, né, Domínios da Mediunidade, de André Luiz. A eutanásia, prática pela qual se procura abreviar, sem dor ou sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. Então, é uma atitude que é decidida pelos familiares, né? E aí, voltando de novo, todos têm o livre-arbítrio, mas perante as leis divinas, é preciso analisar. Porque muitas das vezes aquela dor, aquele sofrimento, ou aquele tempo que o espírito passa naquela situação, é um processo de ajuste, de reequilíbrio mental. Tem um caso agora recente, de uma pessoa que estava em coma, né, há muitos anos, e de repente voltou para o corpo conscientemente. E tem outros casos que a família decidiu desligar. Então, naturalmente, que esse é um aspecto. Hoje existe aí até as leis, né, que protegem nesse sentido. Mas sempre lembrando que muitas das vezes aquele estado que a pessoa se encontra é um estado de recuperação espiritual que ela está passando. Como a gente não tem ideia desse lado espiritual, muitas vezes a gente visa mais as questões materiais do que espirituais. Alerta: eliminar o sofrimento com a morte é desconhecer que a alma sobrevive ao corpo. Então, veja, se a alma sobrevive ao corpo, ela não vai morrer. Então, se eu abrevio, tirando do corpo antecipadamente, como deveria ser um processo natural, né, naturalmente, isso pode causar alguma coisa. Então, partindo dessa mesma lógica, havia um espírito que deu a comunicação a Allan Kardec, um homem que sofreu muito na Terra, com dores, com doenças seríssimas. As pessoas procuravam ajudá-lo, fizeram preces por ele. E quando ele partiu para o plano espiritual, aí, numa comunicação, depois ele disse assim, agradeceu as preces de todo mundo, e disse ele: vocês não sabem o que eu fiz, eu merecia sofrer mais ainda. Então, estando no plano espiritual, ele começou a ter ideia correta da consequência daquela dor no corpo. Então, isso só vamos ter a partir do momento que chegarmos lá. Então, por isso que é uma visão ainda muito difícil. O corpo sobrevive ao corpo, e que a dor é um crisol em que essa alma se purifica e se redime para as claridades eternas. Então, há um processo de crescimento que está ocorrendo. A visão espírita compete somente a Deus promover o nosso retorno à espiritualidade. Ninguém pode afirmar com segurança que o paciente está irremediavelmente condenado, seja qualquer tipo de doença, né? E esse processo, então, é um processo que a doutrina espírita mostra um ângulo diferente. Naturalmente, que sempre preservando a liberdade das pessoas. A eutanásia interrompe as provas necessárias ao espírito. Quem a deseja demonstra falta de submissão à vontade de Deus. Então, de novo, é um ato contrário à vontade de Deus, né, que muitas das vezes a gente perde. O aborto, ele entra no mesmo caminho. O aborto como interrupção da gravidez no período em que o feto é incapaz de sobreviver fora do útero. Então, é um ato contrário à lei divina. É um ato de anular a consciente e brutalmente uma vida que se inicia, diz Emmanuel. Então, esse ato, que muitas vezes é tomado pelas pessoas em circunstâncias diversas, ou pela engravidez não desejada, ou situações que ele não gostaria de passar vexame ou vergonha perante a sociedade, toma essa atitude, ou até mesmo pela sensualidade, de não querer ter para poder manter a estrutura fisiológica mais organizada possível. Então, tem todos esses aspectos que são considerados, ou seja, sempre lembrando que é a intenção. Qual é o ato da intencionalidade que está sendo utilizado para essa atitude? O aborto é crime perante as leis dos homens, né? No Brasil é permitido em 2 casos, ou seja, em 3, né? Que agora foi aprovado mais um.
se a vida da mãe corre perigo e se a gravidez resulta de estupro. E também a questão dos anacéfalos, né, que são as crianças que nascem sem cérebro, que agora, perante uma resolução, né, pode-se entrar na justiça e pedir para que seja abreviado o processo da vida. Fora desses casos, o Código Penal prevê uma pena, aí, que geralmente isso muda de acordo com cada período, né, cada momento, tá? Na questão 358, constitui crime a aprovação do aborto em qualquer período de gestação? Aí a resposta dos espíritos: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Então, nós não temos direito de dispor da vida de ninguém, né? Então, mostrando que é mais um outro ato. Aí está lá no 5º mandamento, em Êxodo, né, capítulo 20, não matarás, como é a visão religiosa que adquirimos. O aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. É essa que é a diferença. Por mais que nós possamos ter leis que permitam uma série de coisas, aquilo que não for moral perante as leis de Deus, e aí é bom fazer só uma análise rapidamente. Quando nós analisamos a relação à lei divina, Allan Kardec, na questão 614, 615, ele pergunta sobre a lei de Deus. E os espíritos respondem: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. O homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, a nossa infelicidade é um afastamento voluntário ou involuntário das leis divinas. Mas aí, Allan Kardec, mais à frente, na questão 621, ele pergunta aos espíritos: aonde está escrito a lei de Deus? Porque nós temos ainda a formação judaico-cristã, que a lei de Deus está nas tábuas da lei. E aí os espíritos respondem: na consciência. Por sermos filhos de Deus, trazemos em nós o potencial de entender ou de perceber as leis divinas. Só que muitas das vezes nós não damos atenção a esse processo íntimo nosso que define: isso não é correto, isso é correto. Então, as leis humanas não invalidam as leis divinas. Eu posso muito bem, nas leis humanas, me livrar de qualquer outra punibilidade, mas chegando no mundo espiritual, serei punido por aquilo que eu fiz contrário às leis divinas, seja contrário à sociedade, contrário aos indivíduos, contrário a qualquer situação. Ou seja, ninguém escapa perante as leis divinas. O que vai acontecer é que, como nós não morremos nunca, terá 1000 formas de ajustar-se perante as leis divinas. Então, mostrando aí que os regulamentos humanos podem existir, mas não muda nada das leis divinas. Agora vamos analisar rapidamente as consequências desses atos. Primeiro fato que acontece com o aborto, ou com o suicídio, ou com a eutanásia, é o desapontamento daquele que sofreu, ou daquele que, de uma certa forma, fez causa a esse fato. A vida não se extingue com a morte, primeiro ponto. Então, eu me encontro no plano espiritual vivo. Eu queria me sair de uma situação desagradável, de vexame, de vergonha social ou familiar. Ao acabar com a vida, eu entro num estado de desequilíbrio, mantenho ainda o estado de desequilíbrio pela vergonha, mas entro no outro ainda, contrário à lei divina. Então, em vez de eu gerar ou resolver um problema, eu gero outro. E aí eu entro num processo de ajuste de novo, e as reencarnações vão ser um pouco mais difíceis. Não são idênticas as mais comuns. Outras consequências que ocorrem são as regiões que, na visão espírita, chamamos de umbral. Teve alguém que disse, depois que assistiu o filme Nosso Lar, virou para mim e disse assim: Sidney, o umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Porque o inferno católico parecia ser melhor ainda, né? Porque o inferno católico, para quem quiser saber, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que Allan Kardec faz essa análise no livro Céu e Inferno. O inferno católico, tinha alguém lá, que foi copiado da doutrina pagã. Na doutrina pagã havia alguém que cuidava lá para o povo não sair de lá, daquela região. Só era essa tarefa dele, né? E na visão católica já é um pouquinho diferente. Não só ele cuida para o povo não sair de lá, quem foi para o inferno, mas também ele vai buscar outros, para levar mais gente para lá. Então essa é uma teoria. E a outra situação seria a bem-aventuranças. Então estava definido, ou vai para o inferno, ou vai lá para essa bem-aventurança. Bom, e aí o pessoal que tinha um pouquinho mais de influência, falou assim: irmão, tem que ter alguma coisa, né? Como é que pode? Se eu for para o inferno direto, não dá. Então vamos criar o purgatório. Aí criou o purgatório para dar essa intermediária. No purgatório dá para sair. Então está tranquilo. Eu lembro-me que assim que o filme Nosso Lar começou a passar, um rapaz, uma pessoa, né, que foi assistir o filme,
depois, através do e-mail, ele se disse ser de uma determinada igreja reformada, e ele disse que fui assistir o filme Nosso Lar em silêncio. Eu entrei e fiquei lá no cantinho. Aí ele diz no e-mail: vendo o filme Nosso Lar, descobri que os espíritas também acreditam no inferno. Quando ele viu lá o Nosso Lar, né, o umbral, ele acredita no inferno. Aí diz mais no e-mail dele: só que do inferno espírita dá para sair. Então já tinha uma coisa diferente, né? O André Luiz saiu do inferno. E aí ele falou: não, esse negócio de cidade no mundo espiritual e tal, eu não aceitei muito bem, não. Mas assistindo o filme Nosso Lar, dizia ele, aumentou ainda mais a minha fé. Então a proposta espírita não é acabar com a fé de ninguém. É mostrar que aquilo que eles sempre acreditaram é lógico, só que não da forma da letra, mas uma forma lógica de entendimento. A ressurreição da carne do último dia é a ressurreição, ou melhor, é a reencarnação em novos corpos. A probabilidade da alma sofrer não é eternamente. Ela sofre desde que ela se conscientiza e modifica a sua atitude e se transforma. Então, não são idênticas, mas as mais comuns são localização em regiões de sofrimento. Essas regiões são criadas por nós, pelas nossas mentes, nossos pensamentos. Tá? Já criamos isso materialmente, criamos também espiritualmente, porque o fluido cósmico universal é manipulado pelos nossos pensamentos. Tormentos, recordações, pesadelos, acusações, visões. Embora isso gere um processo seríssimo de descompasso psíquico, até para outras reencarnações, e está aí os psicólogos tentando ajudar, os psiquiatras, né? Tentando ajudar, mas tem processo ainda de vidas anteriores, que aos pouquinhos nós vamos começar a entender, estudar, mas o indivíduo, detectando em si qualquer desajuste, preste mais atenção, trabalhe mais os valores morais, modifica atitude e comportamentos para sair dessa faixa vibratória e mudar o plano mental. Lesões no perispírito, aí voltamos lá ao perispírito, aquele que é plástico, moldável, como eu disse no início. Em muitos, repercussão dos efeitos da decomposição, é aquilo que eu falei, desencarna, sente ainda os corpos roer, os vermes roer o corpo, só que tem um detalhe. E isso é bonito que o Espiritismo apresenta, né? Se o Espírito vem dizendo que os vermes estão roendo o seu corpo, o perispírito não é suscetível de putrefação. Ele não dá bicho. O Espírito, mesma coisa. Então é uma sensação do corpo que está, na realidade, no túmulo. Da mesma forma, aquele que tem hoje no corpo físico as doenças, o mal de Alzheimer, por exemplo, o câncer, qualquer outra doença, isso é do físico. Porque o espírito, ele não é Down, não é perneta, ele não tem Alzheimer, ele não tem câncer. Porque o perispírito não é suscetível de ter esse tipo de desestruturação que é orgânica. Então, por isso que é temporário. Sair do corpo, aquele que não fala, voltará a falar. Aquele que não enxerga, voltará a enxergar. Aquele que não anda, voltará a andar. Já nos diz Divaldo Franco, nas suas últimas palavras, na poesia de Amélia Rodrigues, Poema da Gratidão, quando ele declama no final. Ali já está dizendo o que acontece. Então, essa modificação é o fato real que ocorre conosco. Naturalmente, que depende das consequências comportamental de cada um. A maioria, apesar de haver feito coisa inútil, percebe que viveu a Terra perdendo tempo com coisas que não deveria ter perdido. Com coisas materiais, com coisas do mundo, que poderia ter vivido, ter pertencido, mas não ser do mundo, mas passar pelo mundo apenas como instrumento de crescimento. E todos a expiação da falta cometida, ou seja, vai sofrer de novo as dores que fez outros sofrerem. E aonde que vai ser gravado todo esse processo? Então, se eu me desorganizei moralmente, eu vou lesar, plasmar no meu corpo físico, perispírito, as lesões. E quando eu reencarno, ligando célula a célula do corpo físico, eu desorganizo a estrutura do meu DNA, e aí eu desorganizo o meu gene, gerando as doenças, as más formações congênitas, as doenças de uma forma geral. Então, quem é que desorganiza o corpo? É o espírito, por uma necessidade reencarnatória. Gerando, então, mutilações, surdez, cegueira, câncer, mudez, loucura e etc. Então, esse desequilíbrio ainda é gerado por nós. Da mesma forma, pegando a mesma ideia, se o desequilíbrio é gerado por nós, a saúde também. Mens san, corpore sano. Então, se eu agir corretamente, tiver equilíbrio moral, pensamentos positivos, eu vou gerando cada vez mais, eu vou gerando corpos, ou participando de corpos mais equilibrados, mais em saúde.
E aí nós vamos transformando a nossa vida. Somos chamados para valorizar a vida, a compreender o sofrimento como processo educativo e reeducativo da nossa personalidade. Então a vida que nós vivemos é um processo de reeducação. Por isso que devemos prestar atenção, não na vida do outro, porque às vezes a gente pega aquela carteirinha, né? Fiscal do comportamento alheio. A gente sabe da vida de todo mundo, mas não sabe da sua. Então para de olhar a vida do outro e toma conta da sua. Porque aí você começa a perceber que você também tem uma série de coisas que tu não faz. Porque a gente às vezes se coloca num patamar tão alto que a gente acha que estamos livres de críticas. Na realidade, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, por isso que preste atenção mais, é um processo educativo. O que a vida está me chamando em cada momento, em cada situação. E por último, quando impulsionados a desertar das experiências que Deus nos destinou na vida terrestre, devemos recorrer à oração. A oração, gente, é um ato sublime da criatura com o Criador. Ela eleva e a glândula pineal, ela funciona como se fosse uma antena, ele entra em contato com o plano superior, com os anjos de guarda, com os bons espíritos. E isso traz paz, isso luariza o coração. E a gente começa então a perceber outros ângulos. Não vamos nos livrar da dor, mas vai nos dar resignação, coragem, para que a gente prossiga a caminhada. Então a oração ela é fundamental para que a gente utilize em nosso próprio benefício. Ao trabalho, aos métodos de autodefesa, como, por exemplo, assistir uma palestra, participar de grupo de estudo, uma boa leitura, boas conversações, escolher um ambiente saudável para viver. Naturalmente, você estando na Terra é suscetível a uma série de situações, mas você pode fazer escolha. Então, isso serve como uma autodefesa. Em auxílio da nossa fortaleza moral, de modo a fugirmos de semelhante passo de angústia. Porque depois que a angústia se instala no coração, aí começa a vir as ideias errôneas, comportamentos errôneos, atitudes negativas que a gente pode gerar. Então, o ato de modificar a própria existência está nas nossas mãos. Como nós somos espíritos imortais, sempre vai nos ser mostrado que nós tínhamos a oportunidade de modificar. E se não modificamos, o único responsável somos nós mesmos. Construamos uma vida melhor, diferente, a partir do momento que nós percebemos que nós somos espírito imortal e entendemos sobre isso. Não que as pessoas saibam que eu estou mudado. Não precisa que a família reconheça, mas que eu reconheça isso. E se por acaso houver críticas, houver pessoas que ainda tentam te colocar para baixo, pare e pense. Seja honesto consigo mesmo. Já consegues fazer o bem? Já consegue modificar alguma atitude errônea? Se você tem consciência disso, que está lutando para melhorar, pense assim: Jesus conhece os meus segredos mais íntimos do meu coração. Se Jesus conhece, isto basta. Eu não vou me preocupar com a opinião humana. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Muita paz. Mais uma vez, Sidney, por essa mensagem desta noite. Aqueles que vieram aqui na casa de Jesus hoje, pela primeira vez, não desistam. Porque justamente a doutrina espírita, ela nos ensina o caminho de nós próprios. E nós vamos descobrindo que para sermos felizes ou não, só dependemos de nós próprios, de mais ninguém. E aqueles que conosco convivem é que serão envolvidos pela nossa mudança.